louvo a Deus por poder estar aqui com os irmãos hoje, podendo adorar o nome do Senhor, glorificar o nome dEle, poder estar junto nessa comunhão, né? A gente poder aprender da palavra, compartilhar, olhar um para o outro e dizer, irmão, louvado seja o Senhor pela sua vida, para a gente poder caminhar junto. E eu tenho como propósito na mensagem do dia de hoje transmitir ao coração dos irmãos esperança. Esperança através de um livro que muitas das vezes dentro da igreja ele se encontra empoeirado. Muitos, por terem um certo tipo de receio, não leem o Apocalipse. Tem medo de ler o Apocalipse. E a realidade é que o Apocalipse ele foi escrito para encorajar e dar esperança à igreja de Cristo. Esse é o objetivo do Evangelho, do livro do Apocalipse. Apocalipse significa revelação, tirar o véu, desvendar, mostrar as coisas que estão por vir. E esse é o nosso objetivo, entender as coisas que estão por vir. Porque a mensagem que o Apocalipse traz é uma mensagem de esperança a todo cristão. Uma mensagem de que um dia nós estaremos com o Senhor e os ímpios serão julgados. Essa é a mensagem que ele traz. Capítulo 1 traz aquela imagem maravilhosa de Cristo, a sua glória, o seu esplendor, a sua majestade. Capítulo 2 e 3 traz exortação às igrejas. E depois do capítulo 4, o arrebatamento já aconteceu e a terra entra no período da tribulação. Mas hoje nós vamos meditar sobre o dia em que será para sempre. Apocalipse, capítulo de número 21. Abra sua Bíblia comigo. Você que trouxe, você que não trouxe, vai acompanhar pelo telão ou pela leitura apenas. Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 4, versículos 7 e 8. Antes eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. O que você espera do amanhã? O que você espera do amanhã? Certa vez eu ouvi uma história que um rapaz chega para um fazendeiro e pergunta: você tem muitos bens, muitas posses, mas e amanhã? Amanhã é outro dia, amanhã eu vou continuar produzindo. Não, mas e depois? Depois eu vou colher tudo aquilo que eu produzi. Não, mas e depois disso? Depois que colher isso eu vou estocar e vou vender. Não, mas e depois disso? Depois disso eu vou fazer uma faculdade, vou estudar, quero seguir outro ramo. Não, mas e depois disso? Vou consolidar minha carreira. Não, mas e depois? Depois vou ter minha família constituída, vida que segue. Não, mas e depois disso? Depois disso eu quero estar velhinho, numa cabana feita de madeira, na beira do lago, podendo jogar um xadrez com um amigo. Tá, mas e depois disso? Depois disso vem a velhice e já vou ter morrido. Tá, mas e depois? A realidade é que existe o depois. Está ordenado aos homens todos morrerem apenas uma única vez e depois disso vir o juízo. Então nós devemos tomar a decisão de onde nós queremos passar a eternidade hoje. Depois que nós morremos vem o juízo. Eu não vou entrar nesse assunto, mas vou dar uma breve explicação. O juízo acontece de maneira: você morreu, tem o seu nome escrito no livro da vida, você vai desfrutar do gozo de Cristo. Seu nome não está escrito lá, você vai desfrutar do desprezo e separação eterna de Deus. Mas aqui, a realidade desse texto que nós vamos ler, ele traz a esperança de que existirá um dia que será eterno. Um dia em que será para sempre. Apocalipse capítulo 21. Vamos estar lendo o versículo 1 ao 4 que diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles.
Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Versículo 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, eu glorifico o Teu nome por nesta manhã nós estamos aqui reunidos, podendo bem dizer e exaltar o Teu nome, com louvores tão maravilhosos, que levam o nosso espírito até o Teu trono, que nos fazem refletir nas nuances da vida e que também trazem respostas às nossas indagações. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas orações que nós realizamos aqui, porque nós sabemos que somente pela Tua graça nós estamos de pé. Meu Pai, obrigado por esta palavra que nós estamos meditando, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que esta palavra ela vai e produz o efeito ao qual está sendo enviada. Que o inimigo não venha roubar do nosso coração essa mensagem de esperança, de que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Teu amor, ele se revela a cada dia. Um dia discurso ao outro dia, revelando a glória do Senhor. Meu Pai, que o Senhor venha mostrar para nós o Teu querer através desta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu louvo ao Senhor por conta dessa mensagem, o dia em que será para sempre. Eu gostaria de levar você a pensar, você gosta de filme? Você gosta de filme? Não, você não gosta de filme. Você gosta de bons filmes. Você gosta de bons filmes. Agora vamos dizer que foi lançado um filme super legal que você gosta e que você, não, eu quero assistir, eu preciso assistir e eu vou assistir esse filme. John Wick, tá, pra ele é John Wick. Então, você quer assistir esse filme, você está interessado, e chega o dia da estreia. E você pega e você vai assistir esse filme. Alegria. É muito bom isso, não é? Só que, por algum motivo, você encontra um amigo seu no meio do caminho, que, por diga-se de passagem, ele é meio sem noção. Ele acabou de assistir o filme que você ia assistir. E ele, do nada, começa a contar tudo o que aconteceu no filme. Começa a contar o enredo, ele começa a contar o clímax, o efeito surpresa, o enredo, o final do filme. Ele conta tudo isso pra você. Frustrante, não é? Sabe como isso se chama? Spoiler. Já ouviu falar essa palavra? Spoiler? Spoiler em inglês significa estragar. Esse teu amigo estragou a tua experiência. Mas existe uma outra palavra para descrever uma outra perspectiva, que é o trailer. O trailer, segundo as regras do marketing, ele tem o objetivo de despertar em você um interesse. Provavelmente você assistiu aquele filme porque você viu um trailer e lá não mostrava tudo sobre o filme. Mostrava aquilo que você precisava saber para te deixar empolgado. E é isso que o apóstolo João ele faz com a gente aqui. Ele não dá spoiler daquilo que vai acontecer. Ele não estraga a nossa experiência cristã. Ele dá uma pitada de quero mais. Como vai ser? Como que é essa cidade nova que nós vamos viver? Como que é estar para sempre com Deus? E ele só diz, nós estaremos lá. Aí tem a Nova Jerusalém. Deus será o nosso Deus e nós seremos seus filhos eternamente. Mas como isso vai acontecer? Só estando lá. Mas aqui nós temos João trazendo para nós esta mensagem. E aonde está contextualizada essa mensagem? Aqui nesse ponto já aconteceu o arrebatamento, a grande tribulação, o julgamento, milênio. Aqui os ímpios já foram julgados, Satanás e seus anjos já foram julgados e nós estamos entrando para viver eternamente com Deus. O dia em que será para sempre. Nova Jerusalém,
novo céu e nova terra. O que passou, passou para sempre. Ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Deus, Ele não permitirá que um povo seu, que foi glorificado, nós seremos ressuscitados e aqueles que não morrerem terão seus corpos glorificados. Deus não permitirá que aqueles santos vivam numa terra corrompida. Nós não viveremos nessa terra corrompida, com suas nuances de pecado. Não, pelo contrário. Deus, da mesma maneira que Ele não derrama vinho novos e odres velhos, Ele não permitirá que nós venhamos habitar uma terra corrompida. Pelo contrário, Ele diz aqui que nós teremos um novo céus e nova terra. E como que isso vai acontecer? Como que nós teremos um novo céu e nova terra? É interessante a gente notar aqui que esse novo não quer dizer que Ele vai criar do zero outra terra ou outro céu. É aqui mesmo que nós vamos habitar, mas será uma terra renovada, onde todo o pecado será expurgado. Se a gente ler o texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, depois a gente vai ler o verso 12. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13, diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, ou seja, nós temos esperança de algo que vai acontecer, que o Senhor nos prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nessa terra, então, nós temos duas coisas que são muito importantes para nós. É uma promessa de Deus, que nós vamos viver num novo céu e numa nova terra, e também que nessa terra habitará justiça. Nesse mundo nós vivemos injustiça em todos os momentos. Todos os momentos nós passamos por algum tipo de injustiça. Nossos direitos como cidadãos são violados, desvios acontecem de verbas que muitas das vezes eram para chegar até nós, e muitas das vezes até mesmo no convívio. Mas nesse novo céu e nossa nova terra haverá justiça. Imagine, nesse novo céu e nessa nova terra não haverá pleito eleitoral. Eleição para vereadores, senadores, deputados, prefeitos, governadores, presidente. É o Senhor que reina. E Ele reinará para sempre. Então nós temos essa esperança de novos céus, nova terra, aonde nós temos essa promessa, aonde habitará a justiça. Versículo 12. Esperando e apressando o dia da vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ou seja, nós temos uma promessa que nós esperamos. Essa promessa é que nesse novo céu, nessa nova terra habitará a justiça. E nós aguardamos essa promessa, mas nós podemos apressar a vinda desse dia. E como? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Como que nós fazemos isso? Proclamando o Evangelho, anunciando o reino. Ele disse que quando todos os povos ouvirem o Evangelho, virá o fim. E aqui nós temos uma coisa muito importante para nós. Nós temos que apressar esse dia. Mas quando esse dia chegar, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. É dessa maneira que nós teremos um novo céu e uma nova terra. Eles serão purificados. Deus purificará essa terra para que nós venhamos habitar num novo céu e numa nova terra. E aqui, no final do versículo 1 diz que o mar já não existe. Você gosta de praia? No céu eu acho que não vai ter praia, não. Tristeza? Não, brincadeira. Quando ele fala aqui que o mar já não existe, dentro do Apocalipse, é uma linguagem simbólica para dizer que toda corrupção,
toda maldade, ela já não vai existir. Se a gente pegar, por exemplo, o texto de Apocalipse 13, 13:1 vai dizer assim: vi emergir no mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Bom, não entendemos nada, né? É uma linguagem simbólica para dizer que o mar é esse conjunto de nações que são corruptas, que são contra o nosso Deus. Então o mar aqui provavelmente pode estar simbolizando isso. Ou também está dizendo que não vai ter mar, não sei. Mas a realidade é que nós teremos o rio d'água da vida. Quem quer saber de mar, se a água que a gente beber vai dar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não posso dizer aquilo que a Bíblia não diz. Então aqui está dizendo que o mar já não existe. A gente tem essas duas possibilidades. Ou realmente não vai existir, ou está falando de toda maldade, que é certeza que não vai haver toda esta maldade. Então, uma coisa que esse texto nos leva a pensar é de que tudo aquilo que nos causa medo hoje terá um fim. Tudo aquilo que te deixa angustiado, triste, desanimado, terá um fim. Aquilo que separa você de uma plena comunhão com Deus. Muitas das vezes a gente pensa, não, eu queria estar fazendo mais, eu podia estar fazendo mais, eu podia ir além, eu podia me esforçar mais, mas na prática você vê, não dá. Tudo aquilo que nos impede de ter uma comunhão íntima com Deus, mais íntima ainda, será desfeito. Eu já contei essa experiência para os irmãos, vou contar de novo para trazer vida essa mensagem. Quando eu estive preso, a primeira cela evangélica que eu parei, eu considerei ela como um oásis em meio ao deserto. A minha experiência ali foi uma utopia, ou seja, é impossível, não tem como eu viver aquilo na realidade. Eu lembro que eu cheguei naquela cela e durante mais ou menos uns 7 meses, não vou lembrar o tanto de tempo certo, mas a minha rotina era acordar 8 horas da manhã, ficar até 6 horas sem comer nada, apenas comia tudo uma vez naquele horário ali. Era tudo uma vez, café do almoço, café da manhã, almoço e janta, mas era no jejum. E de manhã que eu acordava, eu ficava sentado na minha cama, lendo a Bíblia, lendo o livro. E de noite, das 11 da noite às 2 da manhã, era o meu tempo de oração. Eu vivi 7 meses dessa maneira. Isso é possível? Não. Eu vivi uma utopia. Você provou isso, Pierre. É uma utopia, é algo fora da realidade. Eu sei que eu não vou voltar a viver isso aqui nessa terra. Foi algo que Deus permitiu eu viver, mas não é a realidade. E mesmo tendo toda aquela carga, não, Deus, e oração, e jejum, e oração, e Bíblia, mesmo assim, essa comunhão não era perfeita. Mesmo assim, essa comunhão tinha deficiências. Mesmo assim, eu não tinha alcançado a perfeição. Mesmo assim, eu continuei sendo pecador. Mas haverá um dia em que será para sempre, que nós teremos uma plena comunhão com Deus. Tudo aquilo que te faz chorar aqui não vai entrar lá. Aleluia. O versículo 2 ele vai dizer: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A promessa, ela desce do céu, ela não vem da terra. A realidade é que quem prometeu foi o próprio Deus. A igreja como noiva de Cristo. Não muitas vezes a gente interpreta assim. É interessante, é legal esse tipo de aplicação. Mas, bem na realidade, aonde está escrito que a igreja é a noiva de Cristo? É lindo a gente pensar dessa maneira, eu não acho errado. Mas dizer que está escrito é outra história. Aqui a Nova Jerusalém, ela é a noiva de Cristo. E a gente tem algumas coisas que chamam a atenção na leitura do texto do versículo 9 em diante. Diz que ela tem a glória de Deus.
Versículo 11. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Versículo 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara, até 12.000 estádios. O seu comprimento, a sua largura e a altura são iguais. 12.000 estádios é como se fosse a distância de São Paulo até Sergipe. Isso em comprimento. Mas ela é quadrada. É um país. E ela não é só quadrada. Ela também tem essa mesma distância de altura. Ou seja, vai ter espaço para muita gente lá. Pelo amor de Deus, é muita gente boa. Aleluia. Então, essa cidade ela será esplendorosa, será grande, terá a glória do próprio Deus. E aqui, versículo 22 vai dizer: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Veja, essa nova Jerusalém, essa cidade santa, posso parecer um pouco polêmico, vou dizer, mas a gente não tem cidade santa aqui nessa terra. Nós aguardamos uma cidade santa que está sendo preparada por Deus, pelo próprio Cristo. Ele mesmo disse: eu irei e prepararei lugar para vós. Quem tem cidade santa nessa terra são as religiões. Catolicismo, budismo, os muçulmanos, eles têm cidade santa. Nós, a nossa cidade santa está sendo preparada pelo próprio Deus. Testemunho de Jeová. Qual que é a cidade santa deles? Eu não lembro. Mas deve ter. Como noiva adornada, essa linguagem de amor, compromisso e beleza. A salvação e a restauração vem do alto, não de nós. Paulo disse que a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quando ele fala que é um dom de Deus, esse dom pode ser traduzido por presente. A graça e a fé, ela é um presente de Deus dada para nós. Então a gente nunca pode achar, eu sou autossuficiente. Não. Eu creio sim, como disse Jacob Arminio, sobre o livre-arbítrio. Eu não acredito em predestinação. Eu acredito sim que Deus, ele conhece todas as coisas, e conhecedor de todas as coisas, ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Mas a decisão é particular de cada um de nós. E essa decisão particular de cada um de nós, ela vai ser tomada a partir do momento que nós somos expostos ao Evangelho e o Evangelho pede uma resposta. Você quer ou não quer? Então nós tomamos essa atitude e assim nós podemos ver aquilo que está ali no versículo 7 e 8, que diz: o vencedor, ou seja, aquele que lutar até o fim, aquele que não parar, herdará todas estas coisas. Versículo 8 vai dizer: quanto porém aos covardes, o final vai dizer: a parte que lhes cabe será o lago de fogo. Então veja que é particular isso. Mas quando diz que Deus, ele dá um presente para nós, que é essa fé e essa graça, é de que quando nós estamos ouvindo o Evangelho, ele nos dá a capacidade de tomar essa decisão. Eu rejeitei o Evangelho por muitos anos na minha vida. E como diz o pastor Dick, Deus faz um peso como se fosse de um elefante sobre a nossa vida, ou nos dá uma proposta irrecusável. Quando ele veio com uma proposta: olha, venha pelo amor, eu não quis. Mas chegou um momento que eu estava no fundo do poço, emocional, financeiro, moral, socialmente falando, que estava lá no fundo, aquele peso sobre a minha vida. Eu decidi: não, eu não aguento mais lutar contra este amor. Este amor que nos resgata, que nos chama. E ele me deu condições de crer no Evangelho, de entregar a minha vida.
De poder olhar para o lado e dizer, eu não quero mais andar nessa corrupção. E estamos aqui. Deus prepara algo perfeito para aqueles que o amam. Não é sobre subir ao céu, é sobre o céu vir ao nosso encontro. Como diz aquela música, Ana Paula Valadão, os céus se unem à terra como um beijo apaixonado. Sim, É isso que acontecerá. Deus, Ele habitará conosco eternamente. E nós habitaremos com Ele eternamente. Versículo 3, a palavra do Senhor vai dizer: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Tabernáculo de Deus com os homens. Essa referência à habitação de Deus no deserto. Lembra quando Moisés levantou a tenda do tabernáculo? E Deus habitava no meio do povo? Essa imagem que ele quer trazer. Deus habitando entre nós. Eu lembro quando Deus ia visitar Adão e Eva na viração do dia. Era lindo, né? Mas nesse dia, no dia que será para sempre, não será uma visitação. Será eterno. No dia que será para sempre, não vai precisar ficar carregando Deus de um lado para o outro dentro do mar. Ele habitará conosco. Ele não vai precisar encher um templo como o de Salomão, porque ele encherá todo o planeta. Como diz Abacuque, a terra se encherá da glória do conhecimento do Senhor. E isso é maravilhoso. Deus, Ele não habitará em templos feitos por mãos humanas, mas com o seu povo. Hoje temos a presença de Deus através do Espírito Santo, mas amanhã teremos Deus presente em plenitude. Se Deus viesse hoje, aparecesse para nós, todo mundo seria fulminado com os nossos pecados. Mas naquele dia, no dia que será para sempre, nós poderemos contemplar e conhecê-lo, assim como nós somos conhecidos. Hoje nós temos essa limitação, mas o Espírito Santo habita em nós. O céu não é apenas um lugar, é um relacionamento pleno com Deus. Nós podemos ter essa intimidade com o nosso Pai. Às vezes a gente vê aquelas discussões, né? Falando sobre a Nova Jerusalém. Quando eu chegar no céu lá, eu vou ter uma mansão linda, né? Ou não, sou mais humilde. Eu chegar lá, vou ter um casebrinho lá. Já estou no céu, já está bom. Já estou no paraíso, está ótimo. Mas na cidade em que as ruas são de ouro e o rio é de cristal, tem um pregador que eu vi uma vez que ele disse que ele gostaria de dormir na praça. E se o Zezé de Camargo, não sei o que é a música lá? Bruno Marrone. Se eles se converterem naquele dia, eles vão cantar a versão gospel. Mas a gente estará para sempre com o nosso Deus. Estaremos para sempre com o nosso Senhor. Versículo 4. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O fim definitivo da morte. Deus, Ele disse que o último inimigo a ser destruído seria a morte. A morte é o último inimigo a ser destruído. E quando ele for destruído, aqui nós vemos que a morte, ela causa uma tríade. 3 tipos de sofrimento: o luto, o pranto e a dor. Aquele momento que você passa pesaroso por conta da perda, o choro, a dor. Mas no dia que será para sempre, nós não teremos mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque todas estas coisas terão passado. No dia em que será para sempre, nós não enfrentaremos mais isso.
as suas glândulas lacrimais, elas não serão ativadas por nenhum tipo de sofrimento, a não ser para amplificar os teus olhos com o brilho que Deus dá. Nós não teremos mais sofrimento, porque essas coisas, elas passaram. E quando diz que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, Ele está falando desse cuidado pessoal que Ele tem por cada um de nós. Esse cuidado que Ele vai ter pela sua vida. Enxugar dos olhos toda lágrima significa que Ele vai consolar você de todas as suas dores, todos os seus prantos. Como diz o Salmo, Ele recolhe num odre as nossas lágrimas. E quando diz Ele recolhe num odre as nossas lágrimas, Ele está se referindo à tradição da época, de que quando um homem ia para a guerra, ele entregava para sua esposa um odre pequenininho, aonde enquanto ele estivesse longe, ela choraria e recolheria ali as suas lágrimas. E quando ele voltasse da guerra, ela entregaria aquele odre com as suas lágrimas para ele ver o quanto que ela o ama. Assim também o Senhor, Ele recolhe as nossas lágrimas e consola cada um de nós. Mas um dia nós seremos totalmente curados dos nossos traumas, das nossas dores. Um dia em que será para sempre. Um dia que será para sempre não haverá mais. Será o fim absoluto e irreversível da dor, da morte e do choro. Será o fim de tudo isso. Parece bom demais para ser verdade, né? E é. Mas é o que nos espera. Então essa palavra, quando nós olhamos para o Apocalipse, não é para nos causar medo, é para nos trazer esperança, é para aumentar o volume da esperança no seu coração, para fazer com que a gente não olhe tanto para as coisas aqui da terra, mas olhe para o céu, onde Cristo habita. Ele nos convidou a andarmos sempre com nossos pensamentos cativos nele, para nós acumularmos tesouros nos céus e não aqui na terra. Porque o que vai acontecer com o seu carro novo, com a sua casa própria? O que vai acontecer com tudo aquilo que a gente conquista aqui nessa terra? Haverá um dia que será para sempre. E esse dia nós devemos começar a plantar hoje aquilo que nós queremos colher. Uma coisa que é importante dizer que isso não é poesia, é uma promessa. Deus, Ele não terceiriza consolo. Ele mesmo enxugará cada uma de nossas lágrimas. Onde Deus reina plenamente, a dor não entra. Ou seja, aquela teoria que crente ele não pode ficar doente, aqui nessa terra, infelizmente, ela não é válida. Naquele dia, no dia que será para sempre, nós não ficaremos doentes. Mas aqui, quem acredita dessa maneira de que crente não pode ficar doente e de que a gente tem que ser curado de todas as nossas enfermidades aqui agora, não compreende que a morte ela é uma enfermidade. Não existe morte de causas naturais. Existe alguma coisa por trás. Sempre. No dia em que será para sempre, nós vamos ver que todas essas coisas passaram e Deus enxugou dos nossos olhos toda lágrima. Versículo 7 e 8. Agora a gente tem que ter uma parte um pouco mais pesada da mensagem. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, esses não entrarão. Aos covardes e aos incrédulos, aqui nós temos duas categorias, dentro de uma, aqueles que negam. O covarde é aquele que, em frente a alguma possibilidade, ele nega a Cristo para ter algum benefício. Então, uma pessoa que nega em frente a algum problema, alguma situação da vida. Naquela época, naquele contexto, era perseguição. Naquela época em que João está escrevendo aqui, nós sabemos que quem dominava era o Império Romano, perfeito. E o Império Romano ele perseguia os cristãos. De que maneira que eles perseguiam? Eles perseguiam causando tortura, morte e muitas coisas mais. Açoites. Mas por que eles faziam isso?
Existiam 3 acusações que os cristãos da época eram que eles eram acusados de canibalismo. Por que eles eram acusados de canibalismo? Monoparental? Por causa da ceia do Senhor. Eles eram acusados disso. Acredite se quiser. Eles eram acusados também de incesto, por se casarem entre irmãos. E eles eram acusados também de não adorar a César como Senhor, pois eles diziam: somente adoramos a Cristo, Jesus. E aqui o texto está dizendo que aos covardes, aqueles que enfrentam todas essas situações, quando eram indagados: você é cristão? Não, eu não sou. Covarde. Como é que tá aí? Tímido. Não, a gente não pode. A gente tem que manter a nossa palavra. A gente vai ter prejuízo por conta de uma palavra que você deu. Mantenha a tua palavra. Seja a vossa palavra assim, sim, não, não. A gente tem que ter testemunho. Hoje em dia, o povo evangélico ele perdeu essa credibilidade. Antigamente, o cara é crente, está passando crente. Hoje em dia, e aí, meu irmão, vamos tomar uma cerveja. Não tem mais respeito. Não tem mais respeito. Não estou generalizando, tem muitos lugares que ainda tem respeito. Mas a gente precisa dar esse bom testemunho. Ser sal da terra e luz do mundo. Para que essas pessoas, ao olharem para nós, vejam algo diferente. Eles não são iguais. Não podemos ser covardes, negar o nosso testemunho. Mas existem também os incrédulos. Quem são os incrédulos? Aqueles que negam veementemente a palavra de Deus. Aqui o Evangelho, a pessoa tem condição de crer, ela entendeu, compreendeu, mas não quer. Incrédulo. Aos abomináveis, assassinos, aos impuros, feiticeiros, idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Na Bíblia nós aprendemos que existem 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Se essa promessa é para nós que estamos em Cristo, não viva para este mundo apenas. Existe um dia que será para sempre. Se essa promessa é para nós que estamos em Cristo, então confie. Tudo o que parece eterno aqui, a dor, a injustiça, a saudade, é só passageiro diante da eternidade com Deus. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Você está preparado para esse dia? Nós devemos estar preparados para esse dia. Esse dia chegará. Pegará muitos despercebidos. Devemos estar preparados. E como se preparar para este dia? Devemos ter cumprido o básico, né? Crer no Senhor Jesus como seu Senhor, ter entregado sua vida, ter dado passo de obediência e ser batizado, viver para Ele. Porque às vezes a gente pensa, a gente tem tanto tempo nessa terra, vamos aproveitar. Mas Ele nos lembra que nós daremos conta de tudo aquilo que nós fizemos. Nós daremos conta. Essa promessa é para aqueles que entregaram a sua vida a Cristo. Hoje é o dia que nós devemos nos preparar para esse dia que será para sempre. Eu quero orar com a igreja, clamando: ora, vem Senhor Jesus. Vamos orar?